A paz do Senhor, família, aos que não me conhecem, meu nome é Uriel Santana e este é mais um conteúdo do canal Sarça Digital que nasce com a proposta de promover conversas que te aproximam de Deus e por conta disso promovem vida, despertam sonhos e mudam destinos. Se esse é o tipo de conteúdo que você estava procurando na internet, já se inscreve no canal para não perder nada daquilo que Deus irá fluir por meio desse espaço digital. Você já deve ter lido o título do vídeo que mostra qual é o tema que vai nortear a nossa conversa hoje, que é o Deus que fala. Essa semana eu postei um vídeo compartilhando uma reflexão acerca de um Deus que ouve, mas tão importante como confiar ou descansar em um Deus que ouve é poder esperar ouvir a voz de um Deus que fala. Existem algumas pessoas que não acreditam nisso. Existem algumas pessoas que, quando o assunto é Deus falando, eles parece que colocam um pé atrás. Mas se existe algo comum, desde o início da Terra, desde o início do universo, é Deus falando. Quando você abre a Bíblia, desde Gênesis 1, eu acredito, até o último capítulo da Bíblia, em algum momento você encontra, ou em vários momentos você encontra Deus falando. E essa manhã eu estava meditando um pouco, sobre esses encontros de Deus com os homens e analisando, Deus fala, mas fala sobre o quê? Fala, mas fala o quê? E eu comecei a me lembrar de Deus falando com Noé. E na conversa entre Deus e Noé, o assunto era o que Deus iria fazer com aquela geração e como Noé poderia sobreviver com a sua família. Uma ótima conversa. Eu lembro de Deus conversando com Abraão, explicando para Abraão os sonhos que Deus tinha a respeito da vida dele, dizendo: Abraão, o meu desejo é fazer de ti uma grande nação. O meu desejo é te abençoar tanto que todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão, eu tenho coisa grande para fazer na tua vida. Pensa numa conversa boa. Eu lembro de Deus conversando com Moisés. E nessa conversa com Moisés, Deus se manifesta em uma sarça. Tá aí o porquê do nome Sarça Digital, por conta dessa conversa. Deus aparece numa sarça para Moisés e o assunto da conversa é: Moisés, eu tenho visto o que o meu povo tem passado. Eu tenho visto como o meu povo tem sofrido, mas tem uma coisa. Eu vou resolver, eu vou mudar a sorte do meu povo e vou usar você. Moisés, eu vou usar você para mover uma multidão de pessoas para a terra da promessa. Mover uma multidão de pessoas para o centro da minha vontade. Eu vou usar você, Moisés. E quando Moisés quer dar uma desculpa ou quer dar outra, Deus dá mais um monte de palavras para promover no interior dele a fé e a coragem necessária para que ele aceite o chamado dele. E quando eu lembro de Deus encorajando pessoas, eu lembro de Deus conversando com Josué, que foi o sucessor de Moisés. Imagina a responsabilidade de Josué. Imagina o que estava passando no coração daquele homem. A Bíblia não diz de fato o que ele estava pensando, mas a Bíblia deixa claro o que Deus falou com ele. Deus chega para Josué e fala assim: ei, seja corajoso, homem. Seja confiante, não desanime, não se assuste com nada. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo.
Apenas estuda a minha palavra de dia e de noite e cuida para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Fica na posição. Obedece a minha palavra porque ninguém vai poder te resistir. Olha só que conversa boa. Só que eu digo para você, Deus não conversa só com esses grandes homens como Noé, Abraão, Moisés, Josué, não. Eu abro a Bíblia e eu encontro Deus conversando com um menino chamado Samuel. Samuel trabalhava na igreja, trabalhava no templo, mas nem conhecia a voz de Deus ainda, mas Deus vai e fala com ele, ele não entende, e aí Deus fala de novo, ele não entende, e Deus, que é muito paciente, e Deus que, quando quer conversar, insiste na conversa, ele chama Samuel mais uma vez, até que ele entenda que é Deus querendo falar conosco. Já deixa eu fazer um parênteses aqui. Já deixa eu te perguntar, será que Deus não está falando contigo e tu não está entendendo? Será que Deus não está falando de diversas formas o que tem para esse tempo? O que quer fazer através da tua vida, através da tua família? Como Ele quer te usar para libertar pessoas ou para conduzir pessoas? Será que Deus já não está falando e você não está entendendo? Se até hoje Deus está tentando se comunicar e você não está conseguindo entender os sinais, eu sei que Ele está usando este vídeo para falar contigo mais uma vez. Ei, presta atenção, eu quero conversar contigo para abrir os teus olhos para os grandes planos que eu tenho para realizar em você e através de você. Aí tu pode estar se perguntando, mas será comigo? Não, Uriel, eu acho que ele só quer conversar contigo. Não, ele quer conversar contigo também. É por isso que ele está me usando para gravar esse vídeo. E não importa a sua condição social, não importa o estado onde você mora, não importa a família que você pertence. Eu falo isso porque eu encontro Deus na Bíblia conversando com Gideão. E quando Deus se encontra com Gideão a primeira vez, Deus já chega daquele jeito positivo. Gideão, varão valoroso, nessa tua força tu vai libertar Israel. E aí Gideão ouve essas palavras e começa a conversar com Deus. Não, isso não é possível, não, comigo não. Porque eu faço parte da menor tribo, eu faço parte da menor família, e na minha família eu sou o menor. Como é que isso pode acontecer? E Deus começa a explicar como é que vai acontecer. Então, quando eu penso em um Deus que fala e começo a meditar nas inúmeras histórias que a Bíblia nos apresenta, eu não sei você, mas eu sinto vontade de ouvir a voz dele. Eu não sei você, mas eu sinto vontade de conversar com ele. Eu não sei você, mas eu olho para essas histórias e eu vou para a oração dizendo, Deus, eu sei que o Senhor está me escutando, mas espera aí, eu também quero te escutar. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, mas eu também quero te ouvir. O Senhor falou com Noé, falou com Abraão, falou com Samuel, e eu sei que eu sou bobo, mas insista em me fazer entender o que o Senhor quer comunicar. E não pense que você é errado demais, pequeno demais, sujo demais, ao ponto de Deus não desejar falar contigo. Porque quando eu olho o Novo Testamento e encontro Deus encarnado, Jesus em pessoa, ele continua seguindo os mesmos padrões do Pai. Jesus conversava com quem queria conversar. Jesus não criava barreira. Ele continuou sendo um Deus que fala, conversava com grandes autoridades como Nicodemos, mas também conversava com simples mulheres, como a mulher samaritana. Jesus, ele conversava com religiosos,
mas ele também conversava tranquilamente sentado numa mesa com aqueles que eram tidos como pecadores. E sabe por que Deus não tem problema nenhum em conversar com quem quer que seja? Porque ele sabe que quando ele começa a falar, as coisas mudam. Deus sabe que quando ele começa a conversar com alguém, mudanças começam a acontecer. Isso é desde que o mundo era sem forma e vazia. Sem forma e vazio. O mundo era um caos até Deus chegar e começar a falar. E quando Deus começa a falar, aleluia, as coisas começam a ir para os seus lugares. Algumas coisas que não existiam começam a existir. Algumas coisas começam a produzir. Outras coisas começam a cumprir propósito. Deus sabe que quando Ele fala, as coisas acontecem, as coisas mudam. Jesus falava com doentes e os doentes eram curados. Jesus falava com pessoas oprimidas por Satanás, mas essas pessoas eram libertas. Jesus falava até com mortos e adivinha o que acontecia? Os mortos ressuscitavam. Eu não sei você, mas quando eu olho para essas passagens, eu sinto vontade de ouvir Deus. Eu não sei você, mas quando eu ouço essas verdades, eu sinto vontade de correr para a oração e dizer: Deus, fala comigo, porque existem coisas que precisam mudar. Fala comigo, porque eu quero ver a sua palavra trabalhar na minha existência. Fala comigo, porque eu sei que quando o Senhor fala, o homem vive. E eu quero concluir esse vídeo com um versículo muito conhecido de Jeremias, capítulo 33, verso 3, onde Deus nos deixa uma mensagem que nos diz o seguinte: clamem a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Em algumas versões mais conhecidas, Deus fala: clamem a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Ei, Deus tem coisa grande para conversar contigo. Deus quer tirar o véu que cobre os seus olhos em relação a um futuro brilhante. O que você precisa fazer é se mover em direção a Deus, porque a Bíblia nos fala que achegai-vos a Deus e Deus chegará a vocês. O que você precisa fazer é clamar. O que você precisa fazer é orar. E a partir deste movimento, Deus também vai se movimentar em sua direção, com mensagens, com palavras, com verdades que irão transformar o seu interior e o seu exterior. Talvez você tenha dificuldade de conversar com Deus por conta de alguns complexos, por conta de alguns traumas, por conta de algumas vergonhas, por conta de alguns pecados. Talvez por conta de tudo isso você prefere nem ouvir o que ele tem para falar, prefere se esconder como Adão, porque não se sente digno de conversar com Deus. Mas deixa eu te lembrar que mesmo Adão pecando e desobedecendo a Deus, Deus se aproxima para ter uma conversa com ele e dá um jeito naquela situação. Para de fugir de Deus. Pelo contrário, se lança em direção a ele. E nesta conversa, descubra que nem tudo está perdido. Descubra da boca dele, porque talvez eu fale e você não acredite. Descubra dele que os planos dele ainda estão de pé e que você ainda pode viver a aliança que ele te propõe. Clama a mim e responder-te-ei.
e direi a vocês coisas grandiosas que nem imaginam. Eu espero que neste vídeo Deus tenha falado contigo. E se não falou, vai orar. Vai orar porque, sem dúvida, Deus irá falar com você. Se você tem dificuldade para orar, eu vou gravar um vídeo depois desse, te passando dicas simples, mas se colocadas em prática, eu garanto que você vai conseguir passar a orar, no mínimo, 1 hora. Garanto a você que se você colocar em prática o que eu vou passar no próximo vídeo, dicas de como orar 1 hora, no mínimo, esse tempo você vai conseguir conversar com Deus e vai começar a viver as mesmas experiências que todos esses personagens bíblicos viveram, que todas essas pessoas na história viveu. Deus tem um novo tempo para a tua vida, um tempo onde não só você fala, não só você fala, mas também um tempo onde você ouve o que Ele tem para ti. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.